Tudo bem, pessoal? Bem-vindos ao meu Papo com Café. Hoje vou falar sobre como as pessoas brancas estão cansadas das coisas das pessoas negras. Quero compartilhar minha experiência pessoal e comentar as notícias sobre Austin Metcalf. Lembro da primeira vez que ouvi falar sobre relações raciais no país. No ensino médio e início da faculdade foi quando começaram os acontecimentos do caso George Floyd e do movimento Black Lives Matter, sabe? E olha, eu nunca fui uma pessoa liberal, mas mesmo assim, sabe, eu pensava, eu não quero que as pessoas sejam mortas sem motivo pela polícia. Lembro de ter falado isso para o meu pai. Ele é o cara mais inteligente fora da internet, inteligente demais para estar aqui. Perto dele somos camponeses. Mas enfim, eu disse isso e ele me mostrou um vídeo de um cara que dizia ter sido agredido pelos policiais. E então a polícia, meu Deus, acho que foi em Michigan ou algo assim, por volta de 2018, 2019 talvez, em Michigan. E o pessoal da polícia falou, ok, aqui está a gravação. E o policial foi super educado com o rapaz negro. E isso realmente me fez pensar em todas as minhas interações com policiais. E, aliás, eu nunca fui presa, mas já fui detida. Eles colocam algemas em você. Documento falso, sabe como é? Mas todas as minhas interações com policiais foram positivas. Mas então foi aí que comecei a formar, acho que, a minha visão de mundo, que é, eu realmente não me importo com o que as notícias dizem, não me importo com o que os acadêmicos dizem, eu preciso acreditar no que está diante dos meus olhos. E o que estava diante dos meus olhos era que realmente não existia racismo da forma como as pessoas negras estavam dizendo. Na verdade, eles é que eram racistas conosco. Quando eu estava no ensino fundamental e no ensino médio, uma das garotas mais populares da turma era negra e todos gostavam dela. Ela era tão legal, bonita, realmente muito simpática. Ela não era casada, mas estava em um relacionamento com o nosso rei do baile, sabe? Então, o cara mais popular da nossa turma escolheu a garota negra para namorar, sabe? Isso não é realmente racismo que eu, sabe, tenha visto. Depois eu fui para a faculdade e tinha esse cara no time de basquete, ou talvez fosse de lacrosse, acho que era um pouco, não me lembro direito. Mas tinha um cara que dizia que foi alvo de perfilamento pela polícia. E isso virou um grande assunto. E o que aconteceu foi, eu acredito, e isso é só a minha interpretação, ele disse que foi alvo de perfilamento e preso por causa, você sabe, da cor da pele dele, blá, blá, blá. Mas, no fundo, minha intuição era de que esse cara fazia festas com menores de idade todo fim de semana. Quero dizer, talvez eles tenham feito uma busca ilegal ou algo assim, mas você estava fazendo algo ilegal. Sabe, quando fui pega com minha identidade falsa, para ser sincera, eu simplesmente aceitei. Eu não ia fugir. Eu não ia, só aceitei porque estava fazendo algo ilegal e acabei conseguindo tirar isso do meu registro ou algo assim, então ficou de boa. E esse cara também acabou se safando, mas aí continuei minha vida e segui em frente. Eu estava vendendo copiadoras em Milwaukee e eu estou fé e... Foi quando eu acredito que George Floyd, acho que era mais uma vez uma pessoa negra dizendo que foi alvo da polícia. E você acaba descobrindo que essa pessoa era literalmente uma viciada em crack. Por que estamos tão preocupadas com uma viciada em crack? Lembro que fui uma das poucas pessoas que não postou um quadrado preto na época. E também estou falando das mulheres brancas, vocês não são inocentes. Elas começaram a me mandar mensagem dizendo que eu precisava postar um quadrado preto. Eu pensei, que tipo de terroristas são vocês? Enfim, continuando. Isso tem sido um gaslighting constante desde que eu tinha uns 16 anos até agora, que estou quase com 30. Toda a minha vida adulta foi ouvindo pessoas negras dizendo que eram oprimidas e abusadas. E aí se descobre que elas são viciadas em crack ou criminosas. Um deles, não consigo lembrar o nome dessas pessoas, mas tem um cara do ensino médio que disseram que foi baleado injustamente. Descobriu-se que ele deu uns 12 socos na polícia. Fico pensando... Como alguém faz isso e não imagina o que vai acontecer depois? Aí o Black Lives Matter pediu imagens das câmeras corporais. Precisamos das imagens das câmeras corporais. Então os brancos falaram, tá bom, aqui está.
Agora, as imagens das câmeras corporais estão sendo divulgadas. Acho que isso foi o melhor para a polícia, pois mostra que, na maioria das vezes, fazem seu trabalho. O que notei com as pessoas negras é que elas não querem que você acredite no que vê. Você vai perceber, tipo, eu fiz algo. Perceba que pessoas negras cometem crimes. Aí vem a desculpa. Pessoas brancas também cometem crimes. É a mesma coisa com mulheres. Perceba que mulheres são vadias, certo? Desculpa. Bem, nem todas as mulheres são assim. Homens também são promíscuos. Agora vemos que mulheres são assim, certo? E novamente percebemos que pessoas negras cometem crimes. Eles alegam que brancos cometem tantos crimes quanto. Ou, por exemplo, se fôssemos a um bairro negro com muitos tiroteios e dissessem pessoas brancas também atiram em escolas. E a gente diz, bom sim, mas realmente não é na mesma proporção. E acho que todos nós, com nossos olhos e nosso pensamento pragmático, sabemos disso. Depois eles te manipulam e te insultam. Então, Você deve ser racista, você deve ser XYZ. E então aparece uma matéria no noticiário que também confirma o que percebemos, tipo, talvez imagens de uma câmera corporal. E aí vira um ciclo sem fim. E pra mim, de novo, eu era meio que neutra em relação a esse assunto. Eu meio que fiquei fora disso até acontecer comigo quando eu experimentei pessoas negras sendo racistas comigo. Depois, sabe, elas morderam a mão que eu alimentei. Então, quando eu morava em Londres, eu tinha um dos maiores programas de notícias, ou, não sei, acho que, espera, preciso pegar esse artigo, mas eu tinha um dos maiores programas do país. E na época, eu tinha um co-apresentador que eu achava que era meu amigo. Eu achava que ele era meu amigo, sabe? Que triste. E era um cara negro. E ele acabou fazendo uma coisa, e literalmente eu achava que éramos amigos, parceiros. E um outro youtuber negro achava que éramos todos amigos e parceiros. E assim que eu dei uma entrevista, não do jeito que eles queriam que eu fizesse, eles me acusaram de ser racista. E, sabe, essas são pessoas a quem eu dei espaço na minha plataforma, levei pra jantar, paguei, sabe? Eu não acho que estou sozinha. Muitas pessoas brancas já viveram isso. Somos gentis e oferecemos amizade a pessoas negras. E eles morderam, sabe? Morderam a mão que os alimentou. Tipo, esse cara, imagina isso. Ele me acusou de gravar imagens para usar contra pessoas negras, enquanto me gravava às escondidas e fazia vídeos meus. Tipo, você percebe a ironia aqui? Isso é incrível. Então, eu naquela época realmente não era preconceituosa de jeito nenhum. Eu tinha uma equipe toda negra. Metade dos meus amigos eram negros. E é quase como se as pessoas negras tivessem me feito enxergar a questão racial, porque antes eu realmente não ligava, eu realmente não via isso. Enfim, com esse julgamento envolvendo Carmelo Anthony e Austin Metcalf, basicamente, Austin Metcalf vai para essa competição de atletismo e eu acho que ele empurrou esse cara negro. E esse cara negro simplesmente esfaqueia ele. E eu ouvi as maiores desculpas. E esse é um garoto que tem futuro. Ele tem média 4.0. Ele é um chadzinho. Ele vai longe. Ele é gêmeo. Ele vai longe na vida. E tipo, eu ouvi as desculpas mais absurdas nessa história, onde disseram, bem, Austin colocou as mãos nesse outro garoto primeiro. E eu fico pensando, pessoas negras, só porque vocês brigam entre si por qualquer coisa, como ousam vir para áreas de brancos, onde não fazemos isso, e exigir que a gente viva do jeito de vocês, quando são vocês que estão vindo até nós. É tipo, se você quer fazer isso, o lado sul de Chicago está disponível. Está disponível, você pode ir para lá. Então, o veredito sobre Carmelo Anthony é que Carmelo Anthony foi considerado culpado por esfaquear esse garoto, como deveria ser. E
Eu só continuo vendo as maiores desculpas que são... Ele não queria matar, mas estava com uma faca. Como assim? Foi legítima defesa. Os brancos estão acabados. Nós terminamos. Outra coisa, nem todas as vidas são iguais. Odeio quando dizem que todas foram criadas iguais. Existe um motivo para assassinos em série escolherem. Como se chama isso? Assassinos em série matam prostitutas porque poucos se importam se elas desaparecem. Você matou um Chad. Parece um jovem Donald Trump. Quem sabe até onde teria chegado? Você matou um garoto que tinha um futuro promissor. Então, eu acho que ele pegou 35 anos, isso não é suficiente. Eu acho que ele deveria ser fuzilado porque as pessoas negras precisam saber que já chega. Já estamos cansados disso. Enfim. Essas são minhas observações. Se puder, curta o vídeo e se inscreva no canal. Amo vocês. Obrigada por assistir. E eu vejo vocês na próxima vez. Tchau.